entender melhor sobre esses cuidados, né? O que fazer, os benefícios e também os riscos que eles oferecem, a gente vai conversar agora com ele, que já está aqui conosco, o Dr. José Gurgel. Seja muito bem-vindo ao Tribuna Livre nessa segunda-feira. Muito obrigado, Janiara. Muito obrigado, Edivan, pela oportunidade. Vamos começar então, doutor José, primeiro explicando para a gente, né, o que é realmente a obesidade. A gente sabe que a obesidade é um problema de saúde pública, afeta milhares de brasileiros, né, hoje cada vez mais comum, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente de fato, quando uma pessoa é considerada obesa. Então, a obesidade ganhou muita força nos últimos 40 anos, né? A gente fala muito de epidemias como a Covid, AIDS, doenças outras, tuberculose, mas a obesidade hoje é, sem dúvida nenhuma, a grande pandemia mundial. É claro que nos países ocidentais é muito mais frequente que nos orientais, né? A obesidade e o sobrepeso no Brasil está chegando na casa dos 60%, já deve ter passado 60%. Nos Estados Unidos, perto de 70% e cada vez mais. E é um problema de saúde pública tão gigante que nós hoje tem no mundo cerca de 800 milhões de obesos, né? Chegando à casa de 1 bilhão de pessoas de obesos. E o custo mundial para essa obesidade é na casa de trilhões de dólares. Então, realmente é um problema que tem que ser uma política de Estado, de cada país que é onde esse problema é tão prevalente. A obesidade, respondendo à sua pergunta, ela se caracteriza... Hoje nós temos um índice de massa corpórea, que é já conhecido quase de todos. Você pega o seu peso e divide pela altura 2 vezes, a altura ao quadrado, e você tem aquele númerozinho que é utilizado de uma maneira geral para saber se você está fora do peso real, né? Então, assim, até 24,9, 25, se você pega seu peso e divide pela altura 2 vezes, vai ter o IMC, Índice de Massa Corpórea. Se está até 25, você tem o IMC normal. A partir daí, 25 a 30, sobrepeso. Acima de 30, nós estamos, então, diante de um paciente obeso. E a partir daí, quanto mais aumenta a obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3, tá? Que é acima de 40. Então, respondendo a sua pergunta, a gente hoje define a obesidade de uma maneira geral através do índice de massa corpórea, que tem suas críticas. Um paciente muito forte, musculoso, ele pode ter um IMC alto, mas não por gordura, mas sim por músculo. Tá? Mas assim, de uma maneira geral, o IMC dá o diagnóstico de obesidade. Vamos só repetir aí esse cálculo para que o nosso ouvinte que estiver nos ouvindo e quiser se medir, fazer aí o seu índice de massa corpórea, possa fazer. Eu peso 80 quilos e tenho uma altura de 1,67 m. Pronto. Então, Edivan, 1,67 vezes 1,67, pega esse resultado, guarda ele e pega o seu peso e divide por esse resultado. Ah, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meu peso é 70 quilos e eu tenho 1,50. Multiplico 1,50 por 1,50, dá um valor, suponhamos que seja 2,3, pego 50 aqui, o meu peso é 70 quilos, divide para aquele valor da multiplicação. Aí você tem o IMC. Não é por 2, é pelo mesmo número. É o mesmo número ao quadrado, né? Multiplicado 2 vezes, certo, não é por 2. Multiplicado 2 vezes. Existem calculadoras na internet, você bota lá e imediatamente. Já calcula, né? No celular, tá bem mais super fácil fazer. Né? Com isso você vai ter uma noção de que você está precisando de uma assistência. Só o sobrepeso, por si só... Já é um alerta, né? Se você não quiser se pesar, é só olhar para baixo assim, né? Se você já tem uma noção, né, Edivan? Muito bem, porque a pessoa pode estar com IMC normal e ter uma barriguinha. Então aí a gente já aprofunda mais a discussão. Tem uma questão de composição corporal, tá? Porque você pode ter o peso normal, mas ser um falso magro. Né? Você tem uma obesidade, você tem algum percentual de gordura acima do que era esperado para a sua idade. Né? Então você pode estar com IMC normal e ser obeso. Exatamente. Entre aspas, sobrepeso, né? Perfeito. Queria também perguntar, doutor José Gurgel, sobre esses medicamentos, né? Hoje em dia a gente percebe, né? São várias formas. Tem pessoas que já preferem seguir pelo método mais tradicional, né? Prática de exercícios, uma alimentação saudável. Mas a gente sabe que existem também medicamentos que auxiliam, né, nessa perda de peso. Como é que funciona hoje? Como é que está isso? E principalmente com o surgimento dessas novas, das canetinhas emagrecedoras, como é conhecido popularmente, que tem ajudado e muita gente tem feito uso delas, né? Realmente é seguro, doutor José Gurgel? Muito bem. As canetas, as chamadas canetas emagrecedoras, né, são um verdadeiro sucesso mundial, né? E tem uma história muito interessante para falar sobre essas canetas emagrecedoras, né? Primeiro de tudo, o nosso organismo, especificamente o nosso intestino,
lá no finalzinho do intestino fino, nós fabricamos uma substância, um peptídeo, um hormônio chamado GLP-1, que é uma sigla americana, sigla inglesa. E esse GLP-1, que é fabricado por nós, ele vai agir lá no cérebro, diminuindo a nossa vontade de comer. Tá? Então, toda vez que você almoça, toda vez que você janta, o nosso intestino produz automaticamente, sem a gente pedir, essa substância, o GLP-1, que vai dar aquela saciedade. Comi, estou satisfeito. Então, você pode agradecer ao GLP-1 e a outros, não é só o GLP-1. Mas o GLP-1 é o grande ator do cinema no momento. Né? O problema é que o GLP-1 só dura 2 minutos. Vixe, Maria. 2 minutos. Caramba. E os cientistas descobriram isso, estão aqui eles. A gente fala sempre dos ídolos do futebol, os ídolos do cinema e da televisão, mas temos que dar também atenção e os méritos. Levante mais um pouquinho aí só. Aí. Isso. Esses são cientistas americanos e dinamarqueses que descobriram o GLP-1, essa molécula fantástica que nós produzimos. E o que a indústria descobriu? Aí entra esse outro famosão aqui. Esse rapaz aí. Esse o jacaré, um lagarto. Esse é um lagarto. É uma iguana, parece uma iguana. Parece um iguana. Esse aqui é o famoso monstro de Gila, um lagarto de mais ou menos 30 centímetros, que vive nos desertos americanos, deserto do Arizona. E um pesquisador de Nova York descobriu que esse lagarto, já se sabia que esse lagarto comia só 6 a 10 vezes por ano. Por ano, 6 a 10 vezes por ano. Olha só. E ele vivia muito bem, intocado e vivia muito bem. Então ele, inclusive, é um símbolo lá entre os indígenas de resiliência, de determinação, porque come tão pouco e vive muito bem, obrigado. Consegue ficar bem saciado, né? Bem saciado. Nessa caristia era uma benção. Isso é uma benção. Então um pesquisador de Nova York descobriu na saliva dele uma substância muito parecida com o GLP-1, que os americanos anteriormente tinham descoberto. Sim. E a partir daí, na década de 80, 90, começou-se os estudos das drogas hoje que estão aí no mercado, que são líderes mundiais de venda. Quando você pergunta quem é o medicamento que está mais vendendo no mundo, em bilhões de dólares, são os medicamentos para emagrecer, justamente os precursores, os sucessores desse medicamento que foi criado através da saliva do lagarto. E aí nós temos a famosa semaglutida, que é o GLP-1, que o nome comercial vocês conhecem, é o Ozempic, o Wegovy. Essa semaglutida é GLP-1. É GLP-1. A semaglutida, o Wegovy, a Ozempic, e depois o sucessor dele, que está muito famoso no mercado, que é a tirzepatida, que é um sucessor da semaglutida, que é o nome comercial no Brasil, é o Mounjaro, já está sendo comercializado no Brasil. Agora, também respondendo a sua pergunta, que é a questão, quando usar, como usar, só usar isso, não. Veja bem, a grande maioria das pessoas tem sobrepeso. Elas têm uma barriguinha, um pezinho acima, tá? Estão naquele IMC que eu já mencionei, entre 25 e 30. Esses pacientes não necessariamente precisam usar caneta. Existe uma coisa muito importante, que é a mudança do estilo de vida, certo? Que funciona muito bem também. Funciona, ajuda bastante. Então, tem muita gente que está sedentária. Aliás, o sedentarismo, que a Organização Mundial de Saúde afirma, abaixo de 150 minutos de atividade física por semana, 150 minutos por semana dá o quê? Meia hora, 5 vezes por semana. Segunda, quarta, sexta, 30 minutos. Isso você sai do sedentarismo. Quando a gente fala em combater a obesidade, a gente tem que dobrar essa marca. Você teria que fazer 1 hora de atividade física todos os dias, tá? Sim. Mas muito bem, a maioria das pessoas são sedentárias. E já está mais do que provado, o sedentarismo aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de você ter sobrepeso, aí vinha o pré-diabetes. Vários outros problemas de saúde. Vários outros problemas. Aí vem as doenças mais comuns que todo mundo conhece. O que mata no mundo? Infarto do miocárdio, doenças cardiovasculares. E ela está literalmente ligada ao sobrepeso e obesidade. Dislipidemia, aumento do colesterol. Aí vem o pré-diabetes, a resistência à insulina, né? O aumento da glicose. Aí aumenta ainda mais o risco cardiovascular. Se o cidadão organizasse a sua alimentação, ele não partiria para uma obesidade, nem para o uso desses medicamentos. Então, a educação alimentar, porque a gente come muita besteira, né?
A gente come, tem hora que esse GLP-1 aí passa ligeiro e a gente já quer comer de novo. Né? Então, o exagero também na comida, a educação alimentar desde a infância, ela também é fundamental para que você não tenha, aliada à atividade física, para você viver equilibradamente saudável. Sem dúvida nenhuma. Se você for comparar a incidência de obesidade no Japão, que é em torno de 5%, talvez menor um pouco, comparar com a dos Estados Unidos e o do Brasil, você vai ver que é uma discrepância gigante. E o que nós estamos falando? Dos hábitos alimentares. A base alimentar. Porque né? o problema é o seguinte, quando nós éramos crianças, né, Divan, não faz muito tempo atrás, né, semana passada, a gente se lembrava que não tinha supermercado. Era. Né? Num determinado momento... Era feira. Era feira. Né? Feira. E agora os supermercados explodiram na década de 70 e 80. 72 foi o primeiro supermercado nordestino. Lembra? Mini preço, talvez. Mini preço. Com eles vieram os alimentos industrializados, que todo mundo conhece. O problema está aí. A gordura hidrogenada, Sim. os carboidratos fartos e baratos. Então você hoje vai num supermercado, você compra um biscoito, né, que esse biscoito é altamente calórico. E aí começa a história da doença obesidade, né, que você inflama uma parte no cérebro pelo excesso de gordura e carboidrato, excesso calórico, porque o ser humano, entenda bem, nós existimos como espécie há cerca de 100, 200, 300 mil anos. Né? Então, veja bem, há 200 mil anos não existia geladeira, há 200 mil anos não existia biscoito, né, hipercalórico, não existia a gordura. O ser humano tinha uma dificuldade imensa de conseguir comida, ele precisava caminhar léguas para conseguir um alimento. Então ele se exercitava, ele caminhava léguas para conseguir... Lutava. Lutava. Né? Então nós vivemos uma situação que o nosso corpo não foi habituado. Então a obesidade é uma doença da nossa civilização moderna pelo excesso de caloria. E assim, a primeira coisa, como o Divan falou, a mudança do hábito. Quantos de nós brasileiros consumimos verdadeiramente a quantidade mínima de verdura e legumes que nós devemos consumir na hora do almoço? Então a gente come excessivamente pães, e não nada contra o pão, mas a questão é que tem que ter uma dieta equilibrada e ter o cuidado de não comer excessivamente muita caloria. Exato. Porque assim, até um pequeno tomate, uma pequena quantidade de comida, se você comer em excesso ao longo de 10, 20, 30, 40 anos, aquele alimento inofensivo, se está em excesso no seu corpo, também pode vai trazer desenvolver obesidade no prejuízos, final de 30, 40 anos. Doutor Zé Gugel, quando você atinge um certo nível de obesidade, aí vem todas as complicações, que você já falou, diabetes, total, e uma das saídas ou das curas é a bariátrica. A chegada do Mounjaro, do Ozempic, está diminuindo o índice das bariátricas, ela evita você fazer essas cirurgias para voltar àquele peso normal? Então, a bariátrica ela está indicada em casos específicos, quando a obesidade é extrema, né? Quando o IMC está acima de 40, ou IMC acima de 35 também, ou com a presença de comorbidades, quando você tem um pré-diabetes e hipertensão arterial. Tem um resultado fantástico, certo? O resultado de perda de peso é significativo, 20, 30% do peso corporal. Né? Acontece que existe uma coisa chamada reganho de peso. Né? Então, o reganho de peso ao longo prazo existe, é inegável. O cirurgião pode, em comum acordo com o paciente, fazer uma mudança da técnica, conversão para uma outra técnica mais, diríamos, mais efetiva, né? Porque existem diferentes técnicas para a cirurgia bariátrica. Então, ela tem um caminho, ela é útil, muito importante. Eu conheço pacientes que perderam 40 quilos numa cirurgia bariátrica. Né? De forma rápida, né? De forma rápida. Agora, uma coisa que isso acontece tanto na bariátrica como nos pacientes que submetem aos tratamentos tipo as canetas emagrecedoras, é a perda da massa muscular, que a gente precisa dizer aqui. Né? Então, muitas das pessoas chegam no consultório felizes porque perderam 15, 20 quilos. Né? Agora, vamos mensurar quanto foi de gordura e quanto foi de massa muscular. É por isso que entra 2 exames fundamentais, que é a densitometria de corpo inteiro, que é um exame com a mesma máquina da densitometria óssea, para ver a questão da osteoporose, também pode avaliar a massa muscular e a gordura. E esse exame é fundamental para você saber qual foi o impacto antes e depois do procedimento. E a bioimpedância, que é um exame mais simples, pode ser feito no consultório, você quantifica a massa muscular antes e depois do procedimento.
E como evitar que a pessoa não perca a massa muscular? Porque eu brinco sempre, músculo é igual dinheiro. A gente não pode perder dinheiro assim com bobagem. Dinheiro é difícil de ganhar. Músculo é dificílimo de ganhar. Também, né? Dificílimo. E quanto mais você envelhece, à medida que nós envelhecemos, vai ficando perdendo, cada vez né? mais, perdendo sim, e cada vez mais difícil ganhar. Você vai para musculação e no final do ano você vai fazer uma bipedância, ganhou um pouquinho e você fica frustrado, né? Então a gente tem que incentivar uma dieta hipercalórica, incentivar uma musculação com um preparador físico capacitado, que oriente, faça as mudanças das atividades todas, os exercícios, para que você... E muito importante também, para não perder peso, você tem que ter cuidado para também não comer pouco carboidrato demais. Porque hoje o que a gente vê muito são meninas jovens que se queixam, que não conseguem perder aquela gordurinha e não conseguem também ganhar muita massa muscular. Porque na realidade elas são carbofóbicas, né? Carbofóbico é um termo que quer dizer fobia, medo do carboidrato. Você não come carboidrato, então você não dá também substrato energético para a formação do músculo. Então é um outro problema. Por isso que é tão importante, né, doutor José Gurgel, ter um acompanhamento médico, né? Existe até uma equipe multidisciplinar ali, muitas vezes, no caso de um paciente que optou e que foi necessário uma cirurgia bariátrica, precisa desse acompanhamento, né? Sem dúvida. Porque senão a pessoa fica completamente perdida e vem todos esses problemas depois. Perde peso, mas perde massa, né? E depois pode trazer outros problemas de saúde. Sem dúvida, também, muito né? importante. Agora, é importante deixar bem claro aqui que essa descoberta dessas canetas emagrecedoras foram fantásticas. Saiu um trabalho publicado no final de 2023, apresentado no Congresso Americano de Cardiologia, mostrando uma diminuição dos eventos relacionados à mortalidade cardiovascular. A diminuição da mortalidade cardiovascular em pacientes não diabéticos que fizeram uso das canetas emagrecedoras. Então, hoje, veja bem, eu até digo a todos os meus pacientes que me procuram, na minha opinião, emagrecimento não tem dono. Obesidade, sobrepeso não tem dono na medicina. Todos os médicos têm obrigação de orientar seus pacientes a tratá-los, porque é uma grande epidemia. E os cardiologistas hoje estão sendo muito ativos nisso, porque eles sabem que quando você trata a hipertensão é muito importante. Quando você dá um remédio para colesterol, muito importante. Tudo isso para evitar o infarto lá na frente, né? Mas agora já está claro a importância de você também entrar e tratar a obesidade do paciente. Orientar ele já há anos, há décadas que falam da importância da atividade física. Há décadas eles falam da importância da dieta. Mas agora, efetivamente, introduzir um medicamento no rol da prescrição. Não ficar só com antilipêmico, com antiglicêmico ou com antihipertensivo. Também entrar com medicamento para obesidade, porque na hora que você perde peso, a ciência já mostrou que reduz os eventos que aumentam a mortalidade cardiovascular. Doutor Zé Gurgel, além disso, de você sentir ali aquele peso, olhar para a barriga e ver ela mais protuberante, tem alguns sintomas que você pode identificar que você está acima do peso? Alguma dormência, alguma dor, algum sintoma para dizer, rapaz, eu preciso ir, porque eu acho que a partir de agora, como tem 60% da população nessa situação de obesidade, procurar os profissionais médicos qualificados para lhe acompanhar e você reverter esse quadro. Tem algum sintoma? Excelente pergunta. Eu vou dizer o seguinte, existe ainda corrente na internet, né? A gente vê na internet cada loucura, que nos blogs, que a obesidade não seria uma doença, que a obesidade não seria nenhum problema, certo? Que muitas pessoas vivem muito bem, obrigado, e fazem até apologias em vídeos, brincando, né? Na realidade, pessoal, a obesidade é um problema muito sério. Né? Existem as doenças clássicas que eu já falei, as doenças cardíacas, as doenças metabólicas como diabetes, mas existem mais de 200 condições em volta da obesidade. E aí, respondendo à sua pergunta, muitas vezes o obeso não sente absolutamente nada. E nenhum sintoma, exceto, às vezes nem cansaço, às vezes ele sente. Exceto quando bota ele para correr uma corrida de 5 km, aí o negócio complica, concorda? E tem mais.
Ainda tem pacientes que têm sobrepeso e obesidade que fazem exames de sangue Sim, e que vão dá... totalmente normais. Pois é. Aí se eu estou muito bem, lê do engano. Lê do engano. É engano seu achar, porque seus exames hoje estão normais, que você está bem. Porque, na realidade, isso é uma fotografia do seu momento atual. Hoje você tem 35 anos, o seu pâncreas está funcionando bem. Mas chega uma hora que ele não vai dar mais conta da quantidade de caloria, a quantidade de glicose que chega. E ele começa a falhar. Essa falha dá-se o nome de pré-diabetes, resistência à insulina. Sim. E no momento seguinte, a falha completa, o diabetes. Então, o fato de você hoje ter 35 anos, ou até 40, e seus exames normais, você não sabe como ele vai estar aos 60 anos. Exatamente. Tá? Você pode não estar hipertenso hoje, mas amanhã você vai estar hipertenso. Tá? Então, assim, a quantidade de pacientes que chegam aos 90 anos obesos é muito pequena. Tá? Geralmente, você sabe muito bem, Divan, né? Todo mundo sabe que aquele senhorzinho de 90 anos é outra situação. Talvez você vai perguntar, será que ele está sarcopênico? Está com pouca massa muscular? Mas você dificilmente vai ver uma pessoa de 90 anos obesa. Porque ele Não já chega, não chega a essa idade. Não chegam. Olha só. Então, a gente tem que desmistificar isso. A obesidade, sim, é um problema. Tem até CID, Código Internacional de Doenças. Isso. É uma doença que tem que ser tratada. As medicamentos que estão aí, essas canetas emagrecedoras vieram para tratar e estão evoluindo. Porque a semaglutida, que é o nome comercial Ozempic e o Wegovy, tem uma substância que é o GLP-1. Já a tirzepatida, que é o Mounjaro e nos Estados Unidos, Zepbound, eles têm duas moléculas, tem o GLP-1 e o GIP, duas moléculas. E está chegando a teraglutida, que são 3 agentes. Eita, GLP-1, GIP e o glucagon. Então, são substâncias que estão agindo e vai chegar em breve uma que vai tentar não fazer perda de massa muscular. Né? A medicina vai, né, evoluindo cada vez mais. 200 medicamentos, pelo menos 200 medicamentos em estudo para tratar e resolver o problema da obesidade e melhorar a massa muscular. Perfeito. E tudo isso, né, com a orientação médica, é o que faz toda a diferença. Então, você que nos acompanha, que nos escuta nesse momento, se está obeso, né, está precisando realmente perder o peso, o importante é você ter uma orientação, buscar, né, um médico especializado. Isso, né, Divan, hoje o tempo passa muito rápido aqui, é um tema que não se esgota, as perguntas realmente vão chegando, muita gente aqui falando que de fato tem buscado, né, tem tentado uma alimentação mais saudável, né, algumas pessoas, a Tatiana Mello aqui dizendo aqui pra gente que acredita que tudo isso esteja atrelado a exageros e a ociosidade também, a bariátrica, ela diz ela que também envolve até cirurgia plástica em alguns casos também, né, doutor? Enfim, é isso, né, Nosso Ronaldo dizendo bom dia, para saber se está obeso, faça o teste do pezinho, deitei no chão, olhei para baixo, não vi os pés, nem a criança. Tá difícil, A criança, eu sei qual é a criança que você está tendo. Então, ele aqui também, né, deve estar... Ronaldo, se cuida, então, Ronaldo. viu? Pois é, obesidade realmente é um problema de saúde criança não pública. se levanta. Sério, é um problema sério. Doutor José Gurgel, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui. A gente espera recebê-lo em outras oportunidades também, porque o assunto realmente não se esgota, né, Divan? É verdade. Obrigada mais uma vez tema pela do mundo. participação. Exatamente, é um tema mundial. Obrigada, doutor José. Eu que agradeço.